Para você ligado no Sport TV, um forte abraço. A partir de agora, as emoções da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, temporada 2025, a primeira de 4 etapas para você, etapa de Sófia, na Bulgária, já a apresentação das ginastas. Estaremos acompanhando para você esse programa. Primeiro, a competição individual com arco, as atletas já estão sendo apresentadas. Depois teremos individual com bola. Na sequência, o conjunto de 5. Para você ligado no Sport TV, um forte abraço. A partir de agora, as emoções da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, temporada 2025, a primeira de 4 etapas para você, etapa de Sófia, na Bulgária, já a apresentação das ginastas. Estaremos acompanhando para você esse programa. Primeiro, a competição individual com arco, as atletas já estão sendo apresentadas. Depois teremos individual com bola. Na sequência, o conjunto de 5 fitas. Em seguida, individual com massas, a quinta da programação individual com fita, e fechando a programação, conjunto de 3 bolas e 2 arcos, para você acompanhar com a gente aqui no Sport TV, as atletas listadas para esta final, sendo apresentadas aí para o público. Ao meu lado, Renata Teixeira, que vai acompanhar com a gente essa primeira de 4 etapas desta Copa do Mundo de Ginástica, temporada 2025, numa temporada em que teremos o Campeonato Mundial de GR, que vai ser no Brasil, vai ser no Rio de Janeiro. Renata, seja muito bem-vindo, um forte abraço para você, muito boa tarde. Boa tarde, sempre um prazer estar aqui, ainda mais nesse ano, um ano muito especial para a ginástica rítmica brasileira. Como você falou, campeonato mundial pela primeira vez aqui no Brasil, aqui nas Américas. Grande expectativa também para essa etapa de Copa do Mundo, primeira de um novo ciclo olímpico. A cada 4 anos, na mudança do ciclo, a gente tem uma mudança nas regras, uma mudança no código de pontuação. Todos os árbitros precisam renovar seus brevês, as ginastas e os treinadores se adaptar às novas regras. Então, a primeira etapa de Copa do Mundo, embora a gente já tenha tido alguns outros torneios, Grand Prix acontecendo durante o início do ano, essa é a primeira etapa de Copa do Mundo FIG, primeira etapa oficial. E esse ano, muita expectativa nessa Copa do Mundo para ver como essas ginastas estarão preparadas para enfrentar esse novo ciclo 2025-2028. Vamos com Takmina Ikromova, do Uzbequistão, a primeira a se apresentar, individual com arco. Fechando a sua apresentação, Takmina Ikromova, do Uzbequistão, ela que é uma atleta de 20 anos, 1,67 m, campeã dos Jogos Asiáticos individualmente e também na prova por equipes, terminando a sua apresentação no individual com arco. Ikromova faz uma boa apresentação no geral.
Ela que já foi medalha de bronze nessa etapa de Copa do Mundo. O formato das Copas do Mundo: no primeiro dia, as ginastas competem 2 aparelhos, o arco e a bola, e os conjuntos, o conjunto simples. E no segundo dia, as massas e a fita, e os conjuntos apresentam a série mista. A gente tem o somatório das 4 notas do individual, e as ginastas que pontuam mais estão entre as primeiras colocadas, as medalhistas. E Kromova, nessa primeira etapa de Copa do Mundo, já mostrou aí que vai fazer muito provavelmente uma grande temporada, assim como ela fez um ciclo passado também de muito sucesso, e acabou ficando com a medalha de bronze, atrás somente de Nikolova, né, anfitriã, búlgara, que foi medalha de prata, e Onofrichuk, da Ucrânia, que fez 4 boas provas, conseguindo se classificar aí para as 4 provas. Nesse momento no replay ali, uma pequena falta, ela recupera o aparelho com o pé, mas não consegue depois recuperar imediatamente, então ela tem uma falta de execução e não ganha essa dificuldade, mas começa muito bem essa temporada a ginasta do Uzbequistão. Uma pontuação geral de 27.550 para Kromova do Uzbequistão. Vamos para a segunda, se apresentar a espanhola Daniela Pico. Ela que se classificou na 8ª colocação para garantir vaga nesta final individual com arco. Fechando a apresentação, Daniela Pico, da Espanha, para os aplausos do público em Sofia, na Bulgária. Ele, no geral, fez uma boa apresentação, mas no momento ali que ela precisava lançar o aparelho, infelizmente o arco escapou, ela não conseguiu realizar o elemento de risco, o elemento onde a ginasta lança o aparelho, tem que lançar numa altura considerável, pelo menos 2 vezes a altura da ginasta, executa ali rotações embaixo do voo do aparelho e recupera, mas ela não conseguiu realizar o lançamento, mas já é um grande feito para essa ginasta que estreia aí em etapas de Copa do Mundo, conseguiu se classificar para 2 provas, no arco e na fita. A gente teve bastante ginastas classificadas, embora apenas 8 por aparelho. A gente teve um total de 17 ginastas diferentes classificadas para essas finais por aparelho, e a ginasta da Espanha conseguiu se classificar no arco e na fita. Consegue fazer uma boa apresentação no geral, mas com essa falta, não realizando o risco ali, ela deixa de ganhar esse elemento de dificuldade, então isso abaixa um pouquinho a nota de dificuldade dela e ainda tem prejuízos tanto no artístico quanto na execução. E aquele momento sempre muito aguardado, né? Pela atleta e também pela treinadora, aquele momento da divulgação da nota, da pontuação. Essa aí é a espanhola Daniela Pico.
E nessas primeiras etapas de Copa do Mundo, ainda mais com a mudança do ciclo, a gente vai poder observar que as notas vão estar sendo construídas. A gente sempre chama atenção para o público de casa em relação a como as notas vão aumentando durante a temporada. Pontuação, Renata, de 26.200 para Daniela Pico. Ela fez 27.550 no primeiro dia, então a gente viu que esse erro fez diferença na nota dela, mas a expectativa é que as notas até o final do ano possam ultrapassar os 30 pontos. Esse ciclo, as notas estão saindo já um pouco mais baixas por conta das novas regras, mas a gente vai observar que durante a temporada até o Mundial essas notas vão aumentar muito. Vamos aí com Lian Rona, de Israel, campeã mundial júnior por equipe em 2023. Fechando a sua apresentação, israelense Lian Rona, de 17 anos de idade, além do vice-campeonato mundial júnior por equipes, ela é campeã europeia júnior em 2022, também por equipes. Fechando a sua apresentação, a ginasta de Israel. Faz uma boa apresentação, ela que só se classificou para esse aparelho. Essa etapa de Copa do Mundo está sendo, né, uma etapa de Copa do Mundo bastante forte, uma etapa de Copa do Mundo onde a gente tem grandes nomes, a gente tem as medalhistas, a medalhista olímpica Sofia Rafaeli, que não competiu tão bem, acabou ficando apenas em 11º lugar no individual geral. Então, para essas ginastas que estão aí estreando no cenário mundial, na categoria adulta, participando, muitas da sua primeira etapa de Copa do Mundo, se classificar, mesmo que apenas para uma final, como é o caso da Rona, da israelense, é muito importante, porque elas vão construindo a imagem delas perante a arbitragem e ganhando experiência para esses eventos internacionais, que são eventos que são de alto nível, né, bastante difíceis de competir, com os melhores árbitros atuando, então os árbitros ali bem atentos nas apresentações das ginastas. E a gente vê aí Julieta Cantalupe, treinadora, juntamente com Lian Rona, esperando a nota. Nota de 27.800 para ela. Pontuação aí da Lian Rona. Vamos com a italiana Sofia Rafaeli. Sofia Rafaeli, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris. Forte candidata a conquistar o ouro nesta prova. Ela tem 21 anos, 1,57 m. Vai para sua apresentação, a italiana. Tu sei una cosa grande per me,
aplaudir da italiana Sofia Raffaelli. Bronze no individual geral nos Jogos Olímpicos de Paris, fechando a sua apresentação na primeira etapa da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica em Sófia, na Bulgária. Muito concentrada, porque essa é a única oportunidade que ela tem de conseguir uma medalha. Infelizmente, como eu já citei aqui, a Sofia Raffaelli não fez uma boa competição, se classificou apenas para essa prova, então a gente não vai assistir hoje Raffaelli na bola, nas massas e na fita. Infelizmente, é uma ginasta de nível altíssimo, mas que não começou muito bem essa temporada de 2025. Agora fez uma apresentação de arco bastante concentrada, com algumas pequenas imprecisões, mas é uma ginasta muito experiente. Então, quando ela lança ali um pouquinho para trás nos elementos de risco, ela consegue ali, como a gente fala na ginástica, salvar o arco, porque ela já viu que lançou errado, então conseguiu fazer uma apresentação sem erros graves, mas ainda aquém da ginasta de alto nível que ela é. E a gente espera que nas próximas etapas possa competir melhor os outros aparelhos e volte aí em todas as finais por aparelho. Nessa etapa de Copa do Mundo, por exemplo, só a Onofrichuk, que foi a primeira colocada, e a Kromova, que conseguiram se classificar para os 4 aparelhos. Nem a anfitriã, que foi medalha de prata, a Nikolova, se classificou nas 4 provas, acabou cometendo erro na prova de fita e ficando de fora desse aparelho. Então a gente vai ter aí um ano de muitos altos e baixos para todas as ginastas. 28.400 a pontuação de Sofia Raffaelli da Itália. Vamos com a ginasta ucraniana Taisia Onofrichuk. Ela tem apenas 16 anos, a ucraniana, ela que é medalha de bronze no Campeonato Europeu neste aparelho. Fechando a sua apresentação, a ucraniana Taisia Onofrichuk, ela que foi finalista olímpica em Paris, fechando a sua apresentação no arco dessa Copa do Mundo de Ginástica, primeira etapa. A Onofrichuk tem feito boas apresentações nessa temporada, começou sendo campeã em Grand Prix, se apresentando muito bem as novas coreografias. Esse exercício é um exercício já desde o ano passado, um exercício bem emblemático da Onofrichuk. Hoje ela não foi tão precisa, tão cravadinha quanto na classificatória. Na classificatória ela fez 29.800 ali, já quase perto dos 30 pontos. É uma série que tem uma dificuldade de valor muito alto. Hoje não foi tão cravadinha, mas sem erros graves. É natural que as ginastas estejam construindo, né, as suas séries ainda. Embora essa série seja um exercício, uma música que ela já usou
no ano passado, nos Jogos Olímpicos. Com as mudanças do código, as ginastas tiveram que fazer adaptações, mudar alguns elementos de risco. Os passos de dança, a gente vê, é uma ginasta muito expressiva, os passos de dança dela são muito bem trabalhados nessa coreografia. E com o novo artístico, onde a gente não pode executar dificuldade do aparelho, por exemplo, durante os passos de dança, ela conseguiu ainda incrementar mais e subir ainda mais a sua nota nesse exercício, que é um exercício de bastante dificuldade. Nota de 28.850 para a ucraniana. Você está falando em mudança de código, né? O novo código passa a valer de 2025 a 2028, né? Data dos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Exatamente, o código ele é alterado a cada ciclo olímpico. Então, ao final de 2028, muito possivelmente nós teremos um novo código de pontuação, com algumas evoluções, com algumas alterações que vão ser observadas durante esse ciclo. É assim toda a história da ginástica rítmica. Cada vez menos eles pensam em mudar menos o código, mas facilitar para a arbitragem e para o público o entendimento da ginástica rítmica. Vamos com Stiliana Nikolova, da Bulgária, tem apenas 1,41 m. Vibrando a torcida aí com a apresentação de Stiliana Nikolova, da Bulgária. Nikolova, que campeã mundial por equipes em 2023 em Valência, campeã europeia em Budapeste 2024 por equipes em todos os aparelhos. É um fenômeno essa atleta de 19 anos. É um fenômeno, é uma torcida bastante grande na comunidade ginástica para essa ginasta. Ela é uma ginasta muito talentosa. A gente viu agora uma apresentação de arco excelente. Como eu falei, nesse início de temporada a gente vai ter elementos imprecisos. É natural que as ginastas estejam experimentando, mas as dificuldades dela têm valor muito alto. E é uma ginasta que a gente torce muito, porque infelizmente nos Jogos Olímpicos no ano passado ela nem para a final se classificou. Era uma das favoritas ao ouro, praticamente uma medalha certa para a Bulgária, e ela fez as classificatórias com muitos erros em todas as provas e não se classificou nem entre as 10 primeiras. Então ela vem com sangue nos olhos nesse ciclo, porque com certeza quer um excelente resultado aí em Los Angeles. É uma ginasta que tem nível técnico para isso e infelizmente nas classificatórias cometeu erro com as fitas, acabou ficando com a medalha de prata e não se classificando por esse aparelho, mas se classificando muito bem nos outros 3. 29.500 a pontuação, a nota de Nikolova. Stiliana Nikolova, da Bulgária. Um pouquinho mais alta do que a do primeiro dia, onde ela fez 29.200, já tinha sido um notão, e agora conseguindo aí, por enquanto, a nota maior nessa final de aparelhos arco.
Vamos aí para a sequência dessa final individual com arco. Vamos com Alina Arnasco. Alina Arnasco nasceu em Belarus, só que por questões geopolíticas, né? Porque o Belarus apoia a Rússia na guerra contra a Ucrânia, ela está competindo como atleta individual neutra. A apresentação de Alina Arnasco, competindo como atleta individual neutra. Ela que foi medalha de bronze no individual geral nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Uma atleta de 1,75 m, já tem 23 anos. É uma ginasta extremamente experiente e é sempre um prazer assisti-la porque ela traz movimentos diferenciados, ela nunca parte para o óbvio, ela sempre consegue trazer elementos diferentes, elementos do aparelho, né? Manejos diferentes do aparelho, que torna sempre as coreografias dela muito interessantes. Se embolou ali um pouquinho no final, mas com toda a sua experiência conseguiu sair bem do erro, terminou ali na música com o aparelho direitinho. É uma ginasta que ficou de fora dos Jogos Olímpicos no ano passado por conta dessa questão que você já explicou, da guerra, né, dos atletas russos e de Belarus estarem fora das competições. E nós tivemos todas as classificatórias antes dela conseguir o status de atleta neutro, então não ficou de fora, mesmo sendo uma medalhista olímpica em Tóquio, 3º lugar, acabou não podendo participar. Fez uma temporada em 2024 boa, conseguindo se classificar para finais, mas nesse ciclo a gente espera que ela venha aí bastante competitiva, porque é uma ginasta de alto nível. Olha, a gente vê esse elemento bastante difícil, ela recupera de sem a mão, fora do campo visual e de uma maneira diferente, como eu já falei aqui, elementos que a Arnasco gosta de trazer pra gente. E aí se divertindo, aguardando a nota. Sempre muito carismática, sempre muito simpática, Arnasco. Curtindo o momento aí, a Alina Arnasco. Atleta individual neutra, vamos aguardar aí a pontuação dela. Tá abrindo um sorriso ali, brincando com o público. Ela consegue 28.200. A reação dela ao dar uma olhada na nota ali, parece que não gostou muito, não. A nota um pouquinho mais baixa do que no primeiro dia, onde ela tirou 28.700, mas ela realmente teve imprecisões, como a gente viu até ali no replay, o final um pouquinho confuso, mas ainda assim a 3ª maior nota até agora. Vamos aí com a Anastasia Salos, também competindo como atleta individual neutra, ela que também nasceu em Belarus, tem 23 anos, medalhista de bronze geral no Campeonato Europeu de 2020. Vai para a sua apresentação.
Anastasia Salos, atleta individual neutra, terminando a sua apresentação. Ela que se classificou na 4ª colocação para esta final. E com a mesma nota de Harnasco, 28.700, ficou atrás ali só um pouquinho na execução. Grandes chances de ser medalhista, mas fez uma apresentação com faltas, um elemento de equilíbrio ali, quase o arco escapou e ela demorou um pouquinho a voltar. Fez o rolamento também, o rolamento do arco, que é um movimento de dificuldade do aparelho, pontua para a dificuldade do aparelho com erros, então ela acaba não ganhando esse elemento. Então uma série bastante imprecisa, embora uma série muito artística, que é uma característica também dessa ginástica, uma ginástica que tem elementos diferentes. A escola de Belarus é uma escola que, quando a gente assiste a ginasta realizando, a gente já sabe de que país ela vem, uma escola bem particular, mas infelizmente cometeu essas faltas de execução na apresentação na final de arco. A gente vê ela ali conversando, a treinadora lamenta um pouco, faz parte, é a primeira competição realmente oficial nesse novo ciclo. Então as ginastas têm muita competição, muito que se preparar, ver como os árbitros se comportaram diante das suas novas coreografias. E aí saiu ali a nota dela de 26.600. Quase 2 pontos abaixo que do primeiro dia, né? Vamos aguardar a classificação final do individual com arco. Enquanto isso, o público se diverte e muito em Sofia, na Bulgária. Siliana Nikolova ficou com a primeira colocação, Taisia Onofrichuk em segundo e a Sofia Rafaeli na 3ª colocação, as 3 primeiras colocadas na final individual com arco. E Sofia Rafaeli consegue aí, mesmo que uma medalha de bronze, mas ficar classificada. Como a gente já falou aqui, a única oportunidade dela de conseguir uma medalha nessa final, já que não se classificou nem para bola, nem massas e fita, consegue medalhar. E Chiliana Nikolova assumindo a primeira colocação. No primeiro dia, o Onofrichuk tinha conseguido uma prova bastante forte, tinha ficado em primeiro lugar e trocaram aí as colocações.